O maior medo das pessoas que querem emagrecer é ganhar peso novamente e aí não conseguir manter a forma. Pensando nisso, o Sempre Bem vai conversar agora com a nutricionista Roberta Becco para saber como emagrecer e manter o shape sem aí esse temido efeito sanfona. Bom dia, Roberta, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Existe diferença entre emagrecer e perder peso? Sim. A perda de peso, né, a gente tem quando a gente tem a perda de peso na balança, que é o que as pessoas mais visualizam, o peso geral da balança. Mas essa perda de peso da balança pode ser um efeito devido à perda de líquidos, ou perda da massa muscular, que é muito precioso para a gente, que a gente demora muito a ganhar massa muscular. Quem faz atividade física sabe, né? Sim. E é muito fácil perder com as dietas restritivas, você acaba perdendo massa muscular e perdendo a líquido, né, você então baixa logo o peso na balança. Mas o emagrecimento é o mais eficaz e é o mais que tem mais longa duração, né, que você vai ter melhores resultados bioquímicos na questão de colesterol, triglicerídeos, porque o emagrecimento ele vai diminuir o percentual de gordura corporal, que é o que a gente deseja. Esse percentual de gordura corporal, ele pode não evidenciar no primeiro momento na balança, porque você vai ter um aumento de massa muscular e aí vai equilibrar o peso, mas o que a gente visualiza é a composição corporal, que você perdeu gordura e baixou os níveis de colesterol, de triglicerídeos, do açúcar do sangue, que vai gerar saúde. Sim, então o emagrecer ele é mais gradual, né? Não é muito rápido. Não. Daí a diferença das dietas restritivas e de uma mudança de hábito mais constituinte, né? Uma mudança de hábito mais consistente. Então a gente pede que as pessoas procurem realmente fazer uma mudança de hábitos alimentares, uma atividade física mais regular para poder ter essa manutenção e não ter esse efeito sanfona. Sim, o problema é que as pessoas elas gostam muito de milagre, né? Querem um resultado muito rápido. Existe algum segredo para a gente emagrecer com saúde? Incluir na alimentação uma dieta com mais fibras. Fibras elas vão dar saciedade. Então, as fibras sacietogênicas, né, elas vão dar essa sensação de plenitude e a pessoa não vai estar ingerindo alimentos fáceis de absorção, fáceis como carboidratos refinados, como biscoitos, né, alimentos industrializados, processados, porque quanto mais processado o alimento industrializado, maior aumenta a inflamação do nosso organismo. Esse aumento de inflamação ela vai também gerar outros danos também para aumento de toxina, dificulta a perda de peso. Então, a gente fala nesse processo de incluir alimentos mais integrais, alimentos reais, né, frutas, né, o alimento real que a gente chama são alimentos verdadeiros sem estar tanto envoltos em papéis, em plásticos, né, então alimentos que sejam fácil de consumo, frutos secos, também figo seco, couve, então que são vegetais ricos em ferro também. E também a questão da atividade física, fundamental uma atividade física regular. A diferença da atividade física regular, que a gente fala regular, é diariamente, como escovar os dentes, ter aquele hábito contínuo. Porque o efeito da atividade física, ela dura de 12 a 24 horas, que é exatamente quando a gente tem a utilização do açúcar do sangue para dentro das células e a gente tem esse consumo de glicose, não fica a glicose circulando no sangue, a gente vai consumir com a atividade física. Quando passa essas 12 a 24 horas, a gente tem o quê? Uma perda desse benefício da atividade física. Aí você perde aquele processo, aí reinicia. Então, o correto é manter essa atividade física, uma atividade física contínua, uma regularidade para que você tenha os benefícios da atividade física na questão do peso e da saúde, da qualidade de vida. Que também vai interferir com a questão hormonal, na serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Que esse hormônio do bem-estar, a gente estando com a serotonina equilibrada, a gente vai evitar também a vontade de comer doces, porque quando a gente está com a serotonina baixa, a primeira coisa que a gente pensa é comer um chocolate, um doce, para poder ter aquela sensação imediata de prazer. Só que essa sensação imediata de prazer ela é rápida, então logo você vai voltar a querer comer novamente. Então isso também é causa devido ao estresse, porque o estresse diminui também os níveis de serotonina. Aí a atividade física ajuda a aumentar a serotonina, diminui o estresse e aí a gente tem esse equilíbrio. Então é um benefício assim, contínuo você ter esse hábito, alimentação saudável, atividade física regular para ter a manutenção do peso. E as dietas restritivas, elas são indicadas em alguns casos ou não? Para emagrecimento, uma pessoa saudável não é indicado, porque você vai perder nutrientes, você vai perder vitaminas, você vai perder minerais. Isso vai ter um efeito no cabelo, na pele, na unha, né, no metabolismo geral. Então, não tem um benefício para o organismo e também não vai ter uma manutenção, um emagrecimento contínuo, uma permanência do peso.
porque você vai estar nesse efeito ioiô, que não é saudável para ninguém. Roberta, a gente foi às ruas para entender um pouquinho como é que funciona a relação das pessoas com a dieta. Vamos ver? Bora lá. Eu vivo fazendo dieta, porque eu sou aquela sanfona, engorda, emagrece. E tive várias experiências com nutrólogo, nutricionista e endocrinologista, mas aí eu resolvi caminhar, fazer exercício, deixei de ser sedentária, consegui perder agora 5 quilos. Então mudei minha alimentação, tentando não deixar de caminhar, tentando seguir alguma coisa, porque como a gente já vai a muitos médicos e muitos profissionais, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Não é certo, o certo é você acompanhar o nutricionista bem direitinho, mas eu estou fazendo a minha revelia, está dando certo por enquanto, não sei até quanto tempo, eu espero que dessa vez eu consiga manter. Desde meus 13 anos eu faço dieta, né? No começo era aquele efeito sanfona, fazer dietas malucas que via na internet, ou então que as pessoas indicavam. E aí era sempre uma luta contra a balança, engordava, emagrecia. Foram anos assim, e aí depois de alguns anos eu comecei a buscar realmente profissionais que pudessem me auxiliar em dietas realmente, que realmente me dessem uma qualidade de vida melhor, né? Uma alimentação melhor. E aí depois disso, sim, eu consegui ter um equilíbrio na minha alimentação, né? Tornar minha alimentação mais saudável, com substituições, exercícios físicos mesmo, algo mesmo contínuo e não aquela coisa só, eu vou emagrecer porque eu tenho uma festa ali que eu quero ir, uma viagem. E aí foi um hábito mesmo, criei esse hábito saudável e depois daí eu sempre mantive agora o mesmo peso, né? Porque virou algo que realmente que é da minha rotina, que eu gosto de me alimentar bem, gosto de fazer exercício físico. E aí com a ajuda desses profissionais também, nutricionista, né? Eu consigo manter o meu peso agora igualzinho, normal. Já fiz dieta com acompanhamento de nutricionista. Tive um resultado muito bom na época, perdi bastante gordura, ganhei massa muscular. Mas depois, por conta de mudança, pandemia, acabei ganhando um pouco de peso novamente. E hoje eu estou em busca, né, de voltar para o peso que eu estava, mas parece que fica mais difícil. Quando a gente perde o foco, é difícil retornar. Sim, eu tenho facilidade em fazer as substituições. Eu amo treinar, amo atividade física, mas assim, o docinho para mim é muito difícil de largar. Então chega o finalzinho da tarde, eu tenho que comer um doce no final de semana também. Então isso acaba atrapalhando bastante. A gente viu aí a questão da pandemia, foi um problema para muita gente, né? Muita gente acabou ganhando peso nesse período, né? Teve uma mudança realmente no padrão alimentar da família e as pessoas elas sentiram realmente esse ganho de peso na pós-pandemia. A gente viu, né, a volta às atividades normais no consultório, realmente muita gente relatando essa questão do ganho de peso grande que teve durante a pandemia e a ansiedade associada a esse processo também. Sim. A gente vai conversar com a endocrinologista Karina Sodré e ela vai dar pra gente algumas dicas sobre como emagrecer e evitar esse efeito sanfona. Vamos ver. Muitas pessoas perguntam como perder peso e não recuperar mais o peso perdido. Então nós preparamos 5 dicas para ajudar você nesse processo. Então a dica número 1. Primeiro, cuidado com as dietas da moda. As dietas da moda, em geral, são dietas que fazem uma perda de peso muito rápida, muito abrupta e com isso o paciente pode recuperar o peso perdido muito rapidamente também. A dica número 2 seria manter a atividade física. A atividade física recomendada são pelo menos 150 minutos durante a semana, durante 7 dias da semana, e a atividade que concentre uma atividade aeróbica com atividade de força. A minha terceira dica é exatamente não se concentrar apenas na balança. Muitas pessoas durante o emagrecimento perdem um percentual de gordura muito elevado, que é muito importante para a saúde. Então, além do peso perdido, é importante também a composição corporal do paciente. Se você perdeu bastante gordura, isso é bem mais importante do que simplesmente o peso total que você perdeu. A minha quarta dica é não esquecer a ingesta de proteínas durante todo o processo, não só de emagrecimento, como depois na manutenção. A proteína, principalmente uma proteína com baixo teor de gordura, pode ser encontrada no frango, nos peixes, no leite desnatado. Então não esqueça a ingesta da proteína para a manutenção do peso também. E a minha quinta e última dica é
Trace as metas, cumpra essas metas e fique feliz cada vez que você atingir uma meta. Você não vai perder a mesma quantidade de quilos todos os meses, mas o importante é o processo a longo prazo. Você mantendo um planejamento e mantendo as suas metas, você vai conseguir atingir seu objetivo e ser muito feliz. Pois é. Sim, aí se você tem um hábito aí saudável, não tem problema de vez em quando comer a pizza, né? Claro, quando a gente consegue manter o peso por um período de tempo, se você, por exemplo, emagrece, você passou um ano com aquele peso estável, você vai ter uma dificuldade maior de voltar ao efeito sanfona. Também isso foi demonstrado. Então tem uma permanência do peso. Você permanecer um ano com aquele seu peso, o organismo metabolicamente ele vai se ajustar, ele vai entender que aquele é seu peso e você vai ter realmente consolidado um hábito alimentar saudável. E a gente pode tomar um sorvete no fim de semana ou comer uma pizza, porque vai ser o quê? A questão de continuidade, não todos os finais de semana. Vai ser exceção, exato, na verdade, uma exceção. né? Você vai para uma ocasião festiva, vai tomar uma bebida, lógico que você vai tomar seu vinho no final de semana, ou uma bebida que você goste. A gente não vai virar uma pessoa, um ortoréxico, né? Que é aquela pessoa que só quer comer o que é saudável. Não, isso aí também é uma patologia psíquica, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. O caminho do meio é o mais saudável, né? A gente ter essa moderação e não esses excessos em momentos, né? Porque o excesso dos momentos, assim, é o excesso todo final de semana, sábado, vou comer pizza, sorvete, no outro dia eu vou comer feijoada. Então, é um acúmulo calórico durante um final de semana, não algo esporádico no final de semana. Sábado eu vou jantar, vou sair para jantar, tomar um vinho. Ok, no domingo estou alimentação mais tranquila, não vou beber, vou ingerir mais líquido, né? Vou ter uma hidratação melhor. Aí você tem esse equilíbrio, mas não concentrar tudo que você perdeu durante a semana, concentrar no final de semana. E isso cada final de semana. E a dieta, né, o emagrecer, também está muito ligado a questões psicológicas, né? Para a gente mudar o nosso hábito, a gente tem que trabalhar a nossa mente. E a gente vai ver agora a Tamires, que é psicóloga, ela vai falar pra gente aí desses fatores psicológicos e emocionais que interferem quando a gente está fazendo uma dieta. Vamos ver? A maior dificuldade em manter o peso é justamente essa mudança do estilo de vida. Às vezes a pessoa consegue manter aquele estilo de vida ali restritivo, então ela consegue aquela perda de peso que ela quer, mas ela não consegue mudar a mentalidade dela que ela precisa para aquela manutenção. Então, é algo que leva tempo. O nosso cérebro, as nossas sinapses neurais, elas levam um tempo. E esse tempo ele é diferente de indivíduo para indivíduo, né? Então, para a gente fazer novas conexões de novos comportamentos, a gente leva um tempo e a gente precisa ter essa paciência, né? Já é comprovado cientificamente que o cérebro, ele funciona de uma melhor forma quando a gente tem um comportamento compassivo com a gente, né? Então, quando vem esse tipo de paciente, a primeira indicação seria o autoacolhimento, porque essas pessoas elas ficam no autocriticismo muito grande de não conseguir e isso não ajuda na formação desse novo comportamento, né, dessas novas sinapses que elas precisam de um tempo para ser consolidadas e aí sim ser instalado um novo estilo de vida com relação ao emagrecimento ou qualquer outro tipo de comportamento que você queira incluir, aderir aí no seu estilo de vida. Por isso que é difícil. Né? E aí a pessoa fica às vezes naquele ciclo, né? do efeito sanfona e na frustração e não consegue sair, né? E gera ansiedade, né? É como se a pessoa tivesse ficado no sistema de luta e fuga o tempo inteiro e não passa para dar recompensa, né? Dar calma, né? Para o outro sistema e isso fica intoxicado e a pessoa passa a acreditar que ela é incapaz de conseguir manter. Então é um trabalho que eu digo que é de médio a longo prazo, né? Se eu pudesse dar uma dica, eu diria para as pessoas se respeitarem mais durante esse processo, entenderem o seu tempo, que ele é único. E por isso que a comparação ela é tão danosa nesses casos, né? Assim, de você ficar se comparando com o padrão de beleza do outro, né? O Brasil é um país miscigenado, então a gente é muito cruel eleger apenas um tipo de padrão de beleza, onde as pessoas se espelham e querem ter aquele determinado corpo, né? É importante que
ocorra essa aceitação do próprio corpo e do seu ritmo, que é diferente dos outros, né? Existe uma grande relação entre o emocional e a ganho ou perda de peso. Porque o nosso físico ele não é separado do nosso emocional, é tudo junto. Então a gente precisa entender como o nosso emocional funciona para que isso possa ser jogado a nosso favor no nosso físico. Esse ganho de peso ele pode estar associado a eventos estressantes na vida, como luto, uma mudança, a pessoa não tem habilidade para lidar com aquele emocional e acaba descontando nessa comida, né? E a comida entra aí como um reforçador emocional, muitas vezes de acolhimento, muitas vezes suprindo ali um vazio emocional, que aí já é outro conceito de fome emocional. As pessoas às vezes confundem fome fisiológica com a fome emocional, né? E descontam na comida, né, algo que é emocional, e aí vem o sobrepeso. Pois é, eu acho que nesse período, principalmente quando você quer emagrecer, é muito importante ter um acompanhamento psicológico, né, Roberta? Uma equipe interdisciplinar é fundamental. Psicólogo, endocrinologista, nutricionista, né? Então, todos para poder ajustar essas questões que as pessoas podem ter uma necessidade específica, né? Uma questão da ansiedade, o psicólogo ele pode ajudar. Há alguns casos, até psiquiatra, né? Se for o caso de pessoas com muita ansiedade ou com algum problema mais que necessite uma medicação, teria uma intervenção psiquiátrica também. Sim. E você falou aí da importância, né, da atividade física, e a gente vai assistir agora a um profissional de educação física que ele vai dar aí algumas dicas sobre essas atividades para quem está aí nesse período de emagrecimento. Roda aí. O papel do exercício físico e da atividade física no processo de emagrecimento se dá exatamente pelo aumento do gasto energético, ou seja, aquela pessoa que tem ali um acúmulo de gordura corporal, ela pode se beneficiar quando ela pratica exercícios porque ela mobiliza essa gordura para ser utilizada como forma de energia. E a partir daí ela começa a emagrecer através desse processo de forma contínua, ou seja, quando ela continua praticando exercício, ela vai favorecer esse gasto, essa demanda, e isso vai influenciar diretamente na mudança da composição corporal, ou seja, ela vai aumentar a massa magra e, consequentemente, vai diminuir a gordura. Os melhores exercícios para quem quer emagrecer são aqueles exercícios que aumentam o gasto energético, mas também potencializam a sinalização para o aumento dessa massa magra. Então hoje nós fazemos sempre a combinação de exercícios de força, a boa e velha musculação, para sinalizar, para que o nosso corpo entenda que há uma necessidade de aumentar essa massa magra, e fazemos também o complemento com exercícios aeróbicos para o aumento desse gasto energético. As pessoas elas não precisam ligar diretamente uma forma exclusiva de treinar força, como por exemplo só a musculação. Na verdade, quando a gente fala musculação, é músculo em ação. Então, exercícios com o peso do próprio corpo, exercícios com elásticos, exercícios em ambientes, espaços públicos, como praças, parques. Para que esse emagrecimento seja duradouro, nós precisamos entender que o exercício físico ele precisa ser feito de forma diária. Então esse indivíduo ele precisa praticar esse exercício e dar continuidade à prática desse exercício para que ele possa se manter magro. Outro ponto importante é que você pratique exercícios que lhe deem uma sensação de prazer e bem-estar. Porque o mais importante é que você faça uma atividade, pratique um exercício que você goste. Então, incorporar isso, fazer com que isso se torne um hábito é de fundamental importância para que o emagrecimento seja mantido. Ou seja, que você emagreça e se mantenha magro. Isso aí. Pra gente encerrar, Roberta, que dicas que você dá para as pessoas que estão querendo emagrecer? Então, ter a atividade física como um hábito diário, como escovar os dentes, ir diariamente à academia ou no prédio, ou fazer uma caminhada na praça, na beira-mar, onde puder, fazer uma atividade física, que é fundamental. Ter uma alimentação muito rica em proteínas vegetais, que elas vão dar mais saciedade, né, como feijão, como a lentilha, grão de bico, né, os alimentos vegetais folhosos, que são muito ricos em fibras, para poder dar a questão da saciedade. A aveia, né, que a aveia dá saciedade, a aveia também ela vai diminuir o índice glicêmico, ela vai ajudar no processo também intestinal, que a gente também tem que ter essa preocupação com o intestino, que é fundamental hoje. E também a questão do sono. O sono é fundamental a gente também ter um sono regular, um sono mais profundo, porque ele também vai ativar o hormônio do crescimento na hora do sono mais profundo, porque esse hormônio do crescimento, ele também vai ajudar na questão do metabolismo. E o estresse, tem um controle mais do estresse, que a atividade física pode ajudar, ou a meditação, porque a gente tendo um controle do estresse,
vai diminuir o quê? O hormônio, vai diminuir o estresse, vai aumentar. Diminuindo o estresse, a gente aumenta os níveis da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e vai evitar essa vontade de comer doces, que a gente ouve demais, como alguns relatos que a gente até viu hoje aqui, né? Que as pessoas têm vontade de comer um doce depois do almoço ou no final do dia, que é exatamente quando o estresse ele está mais elevado no indivíduo. Então, diminuindo o estresse, aumenta a serotonina, diminui a vontade do doce. Diminui a ansiedade também, diminui né? a ansiedade também. Essas seriam as dicas. Muito obrigada, viu? E olha, você aí que está assistindo a gente, não perde a chance de economizar e ter os itens de saúde, higiene, dermocosméticos e muito mais com preços especiais. Baixe o app Pague Menos e aproveite o cupom de desconto que está aqui na tela, viu? E corre que é por tempo limitado.